Oi pessoal, bem-vindos ao mini curso de revisão de tópicos de ensino fundamental e médio para a disciplina de Química Geral do curso de Bacharelado em Química da UFC. Meu nome é Gabriele, eu sou monitora do projeto de apoio à graduação e eu vou estar ministrando esse mini curso. Ele é dividido em 4 aulas. A primeira aula é sobre noções de razão, proporção, regra de 3 e análise dimensional. A segunda aula é sobre conversão de unidades e aplicação de análise dimensional para a resolução de problemas. A terceira aula é sobre conceitos básicos de estequiometria e aplicação de regra de 3 e análise dimensional para a resolução de problemas. E a quarta aula é sobre tópicos de física, ondas, radiação eletromagnética e natureza da luz. Esse mini curso tem como objetivo dar uma relembrada, dar uma revisada em conhecimentos prévios que são necessários o aluno ter na ponta da língua para o bom aproveitamento das disciplinas de Química Geral 1 e 2 do curso de Bacharelado em Química da UFC. Vamos começar pelo começo, Conceito de razão, que é quociente entre dois números A e B, sendo B diferente de zero, porque não sabemos dividir por zero ainda. A aplicação da razão é expressar a relação matemática entre dois números. E é importante entender que onde existe uma razão, há uma relação, e onde existe uma relação, há uma razão. Porque em questões, não necessariamente vão chegar e te dizer que tal dado é uma razão. Você vai ter que entender, por meio dos conhecimentos teóricos, que existe uma relação entre esses dois números e que eles, portanto, são a razão e que existem certas operações matemáticas que você pode aplicar nesse quociente entre esses dois números para chegar à sua resposta. Numa questão de estatística, diz que tem 2.500 candidatos para 125 vagas. Então, esse dado é uma razão. 2.500 candidatos para 125 vagas, esses números estão relacionados de maneira proporcional. E falando em proporcional, o conceito da proporção é bem simples: igualdade entre duas razões. Assim como as razões, as proporções são utilizadas para expressar a relação matemática entre números, não só dois números, e nem sempre de maneira direta. Trabalhando com a razão do slide passado, que é de 2.500 candidatos para 125 vagas, existe aí uma proporção, porque se você dividir 2.500 para 125, você encontra que são 20 candidatos para uma vaga. Forma-se uma proporção, porque são equivalentes. A aplicação mais comum das proporções dentro da química é a regra de 3, que é a propriedade fundamental da proporção, e a análise dimensional, que são os outros dois tópicos abordados nessa aula. É a propriedade fundamental da proporção e é uma maneira de encontrar o termo desconhecido de uma proporção, porque entre duas razões iguais, a multiplicação do numerador de uma das razões com o denominador da outra, vice-versa, resulta o mesmo valor, que é a famosa multiplicação em cruz. Volta na proporção do slide anterior, 2.500 candidatos para 125 vagas, igual a 20 candidatos para uma vaga. Se você multiplicar 2.500 por 1, dá 2.500, e se você multiplicar 125 por 20, também dá 2.500. Essa propriedade pode ser utilizada para determinar um termo desconhecido de uma proporção. Continuando ainda nesse exemplo de concurso, vamos supor que um concurso tem uma previsão de 15 candidatos para 2 vagas, mas existem nesse concurso 295 vagas e a pessoa, a entidade governamental que seja, quer que você encontre o número de candidatos previstos para se inscreverem nesse concurso. Então você pode fazer o seguinte: fazer uma proporção. São 15 candidatos para 2 vagas, e então são A candidatos para 295 vagas. Se você multiplicar 15 por 295, você encontra 4.425, e se você multiplicar por 2, você também tem que encontrar 4.425 para essa proporção ser verdadeira. Realizando as operações matemáticas, você tem que o número de candidatos previsto é 2.212,5. No caso, não existe 0,5 candidato, mas isso é um problema hipotético, então tá tudo bem. Se você tiver com pressa, não precisa encontrar esse valor das multiplicações. Você pode só aplicar diretamente a igualdade. Então, para este caso, ficaria 15 vezes 295 é igual a vezes 2, que também, no final das contas, dá 2.212,5. Determine o valor de x nessa proporção. 15 está para 3, assim como 49 está para x. Multiplicação em cruz. 14 vezes x igual a 3 vezes 49,
Aplicando operações matemáticas, 10,5. Muito simples. O exemplo 2, apesar de parecer ser mais complicado, é a mesma coisa, só multiplicar em cruz. No caso, você vai ter incógnita dos dois lados da igualdade, então vai ter que resolver a equação. Mas é bem simples. X mais 2 vezes 5 é igual a 4 vezes 2x. No caso aqui do lado esquerdo, tem que prestar atenção que tem que distribuir. Então, no caso, fica 5x mais 10 igual a 8x. 3x igual a 10. X igual a 3,33. Quantos gramas de cloreto de sódio são necessários para preparar 450 ml de uma solução 5 gramas por litro? Partindo só do conhecimento que nós temos de regra de 3, razão e proporção, dá para notar que 5 gramas por litro é uma razão. 5 gramas de cloreto de sódio por litro. E você quer 450 ml de solução, então dá para você fazer uma proporção. 5 gramas de NaCl para 1 litro, igual a X gramas de NaCl para 450 ml. Só que ainda não. Porque numa proporção é importante prestar atenção nas unidades. Então os termos têm que estar na mesma unidade e os termos com a mesma unidade têm que estar na mesma posição dentro da razão. Então, se litros está no denominador, litros tem que estar no denominador da outra para que elas sejam realmente equivalentes. Não dá para construir uma proporção onde um dos denominadores é litro e o outro denominador é ml. Por sorte, com apenas a regra de 3 simples, dá para você converter mililitro em litro. Sabe-se que 1000 ml é igual a 1 litro e você tem 450 ml. Então, você pode fazer uma proporção. 1 litro está para 1000 ml, assim como x litros está para 450 ml. Multiplicando em cruz, você tem que 1 vezes 450 igual a 1000 vezes x. Então, você tem que x é igual a 0,450 litros. Então, aí é que você coloca na proporção. Então, 5 gramas de NaCl está para 1 litro, assim como x gramas de NaCl está para 0,450 litros. E agora você pode aplicar a propriedade fundamental. Então, 1 vezes x igual a 5 vezes 0,450. Então, x é igual a 2,25 gramas de NaCl. Análise dimensional é o estudo das grandezas físicas e as suas unidades. Litros, quilos, ampere, joule, etc. E corriqueiramente a gente utiliza a análise dimensional para prever fórmulas e equações matemáticas e resolver problemas que poderiam ser resolvidos por regra de 3. Voltando para o começo, na razão de 20 candidatos para uma vaga, se isso fosse uma grandeza física, a gente poderia considerar que a unidade é candidato por vaga. Então, no concurso tem 15 vagas e a previsão é de 20 candidatos para uma vaga. Dá para a gente chegar ao número de candidatos previstos sem fazer a regra de 3. Basta pegar a razão 20 candidatos para uma vaga e multiplicar por 15 vagas, que dá igual a 300 candidatos. Porque o que acontece aí, na verdade, é uma multiplicação de fração. O número inteiro é sempre uma fração, só que o sobre 1 está implícito. Então, nesse caso aí, vaga cancela com vaga e sobra apenas candidatos. Então, 20 vezes 15 dá 30, ou dá 300. E vaga cancela com vaga, então sobra candidato e pronto. Então, quando você está realizando uma análise dimensional para resolver problemas que você usaria normalmente regra de 3, o que você quer fazer é cancelar as unidades que você não quer. No caso, a razão tem candidato por vaga e você não quer vaga embaixo, então você vai multiplicar pelo número de vagas para cancelar e no final ficar só os candidatos. Então, a dica para você resolver o problema assim por análise dimensional. As razões podem ser trocadas de posição se for necessário. Vamos para outro exemplo. Se você ainda está trabalhando com a razão 20 candidatos para uma vaga, mas você quer encontrar o número de vagas para esses candidatos. Como você faz? Ao invés de você fazer 20 candidatos por vaga, você faz uma vaga para 20 candidatos, que trocando miúdos é a mesma coisa. E aí, no caso, você multiplica pelo número de candidatos, que é 600, então cancela candidato com candidato, sobra o número de vagas. Só que, nesse caso, tem que lembrar que a operação matemática não é 600 vezes 20, é 600 sobre 20. Aqui está sempre implícito, em 600 candidatos está sempre implícito 600 sobre 1. Então, fica 1 sobre 20 vezes 600 sobre 1, que dá 600 sobre 20, 30. Aí, corta candidato por candidato e dá vaga.
Para resolver o problema por análise, uma dica boa é você colocar primeiro a primeira razão a que tem a unidade que você quer chegar e colocá-la no numerador, porque aí o que você tem que fazer depois é só colocando as razões que cancelam a unidade que está no denominador e assim vai até que você chegue só na unidade que você quer. A grande vantagem da análise dimensional é porque você pode resumir várias regras de 3 numa equação só, o que facilita e agiliza os cálculos, especialmente em prova, em situações de laboratório, etc. Que o importante é chegar na resposta certa sempre, mas às vezes tem um limite de tempo e a análise dimensional faz com que você chegue na resposta certa mais rápido. E em compreendendo os princípios da análise dimensional, você também pode prever e aprender equações em fórmulas, contanto que você saiba a unidade que você quer no final. Sabendo que são necessários 500 gramas de farinha para confeccionar um bolo e que cada bolo pode ser vendido por R$15, quantos gramas de farinha são necessários para faturar R$41,25? Logo de cara, o que você precisa retirar da questão são as razões que você tem. No caso, as razões que você tem são 500 gramas de farinha para um bolo para R$15, e você também tem que você quer faturar R$41,25. A análise dimensional ficaria desta forma que apareceu agora. No caso, seguindo a dica, coloca primeiramente a razão com a unidade que você quer na posição do numerador. A resposta no final tem que estar em gramas de farinha, então eu coloquei a razão 500 gramas para um bolo de farinha primeiro. Aí depois eu multipliquei para um bolo, R$15, porque cancela bolo com bolo. E aí sobra apenas reais no denominador, que a gente não quer, mas então a gente sabe que quer faturar R$41,25. Então eu coloquei isso na análise também para cancelar real com real. Quando você realiza a operação matemática, que fica 500 vezes 41,25 dividido por 15 dá 1.375 gramas de farinha. Deduz a fórmula da força resultante, sabendo que a unidade da força, o Newton, é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. De cara, você sabe duas coisas. Você sabe que quilograma é medida de massa. E você também sabe que a unidade da aceleração é metro por segundo ao quadrado. A equação da força resultante só pode ser massa vezes aceleração, porque no final das contas a multiplicação das unidades vai ficar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. É isso, eu não me aprofundei muito em exemplos, porque eu acho mais interessante focar em aplicar esses conceitos no contexto da química geral, e é o que vai acontecer nas aulas 2 e 3, que no caso é para conversão de unidades e estequiometria. E é isso, até a próxima aula.